Olá a todos, vamos dar início a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo eu acho que é talvez um dos mais importantes assim para quem está começando, quem está ainda na faculdade de medicina. Eu vou começar a falar de como assim conseguir estágios. Mais na frente eu posso falar assim sobre o estágio em si, né? Como você pode se destacar, como você pode dentro do estágio meio que fazer valer aquela oportunidade e transformar isso assim num trampolim para você conseguir sua vaga de residência mais à frente. Então, nessa primeira parte eu vou falar dos estágios hands-on e meio que um pouco assim da papelada e onde você pode ir atrás assim das coisas. Primeiramente, vamos entender assim quais são os estágios assim que você pode fazer aqui nos Estados Unidos, como estudante de medicina ou como médico visitante, né? Então, se você for estudante de medicina, você tem a oportunidade de fazer esses estágios que a gente chama de hands-on, ou são aqueles estágios em que você tem as mesmas atribuições do estudante de medicina daqui dos Estados Unidos no último ano. Normalmente eles são denominados como clinical electives, ou tem gente lá que chama de clerkship, enfim, essa terminologia é muito confusa. Mas, pelo menos aqui na Universidade de Pittsburgh, a gente chama de clinical electives, aqueles estágios em que você faz, por exemplo, nas especialidades, vamos dizer, tipo, enfim, quando você roda na nefro, roda na cardio, isso para os estudantes de último ano. Clerkships, normalmente você se referiria aos que eles chamam aqui de core clerkships, que são os estágios que os estudantes de medicina fazem no terceiro ano da faculdade. Esses estágios, assim, eles são bem determinados, assim, né? São estágios de clínica médica, os estágios de cirurgia, pediatria, family medicine, psiquiatria. Então, esses são os core clerkships, são aqueles estágios, assim, do internato que são obrigatórios iguais, assim, para todo mundo. Os electives são estágios que eles já fazem no quarto ano e eles têm a opção de meio que direcionar o conhecimento deles, depois que eles veem tudo, para aquilo que eles querem. E aí com isso assim você pode meio que moldar o seu quarto ano da forma que você quer, de acordo com as suas preferências, né? Enfim, se eu quero, sei lá, psiquiatria, por exemplo, eu não vou gastar meu tempo no quarto ano fazendo eletivo de cirurgia ortopédica, por exemplo, né? De ortopedia. E é mais ou menos assim que funciona. Então você tem os clinical electives, você tem os sub-Is ou sub-internships. Os sub-Is, você tem as atribuições também de estudante de medicina, mas você tem uma responsabilidade a mais. Assim, você atua como se fosse um intern. O intern é o residente de primeiro ano aqui nos Estados Unidos. Esses são os dois estágios assim hands-on que a maioria dos programas assim oferece. Para aquelas pessoas que não são estudantes de medicina, ou então, assim, até para quem é estudante de medicina, mas às vezes não tem um pré-requisito assim, para fazer esse clinical elective ou sub-internship, e a gente vai falar dos pré-requisitos assim, lá na frente, você pode optar por fazer um observership ou externship, assim, que é basicamente a mesma coisa. Externship é um nome meio que inventado assim por algumas companhias que oferecem serviço, né, de estágio, né, para meio que pagar mais caro por uma coisa que na prática assim, tipo, é visto como um observership. Para fins assim, de diretor de programa, uma vez que você, por exemplo, é um médico formado fora, entendeu, e está aqui estagiando nos Estados Unidos, você não pode ter uma experiência hands-on aqui, assim, tipo estagiando, como, por exemplo, estudante de medicina. Então, para todos os efeitos, assim, qualquer estágio que você faz como formado, você é considerado observership para fins de diretor de programa. Mesmo que, sei lá, acontece que tem observerships e observerships. Por exemplo, a Universidade de Miami
embora eu não tenha feito esse estágio diretamente, mas eu conheço várias pessoas, por exemplo, que fizeram e tudo, e é sabido assim que as pessoas vão para lá, apesar de ser um observership, elas têm contato com o paciente, elas meio que tomam conta dos pacientes, e elas funcionam como estudante de medicina, de certa forma. Mas existem, por exemplo, outros que são mais estritos, assim, né? Por exemplo, você tem lugares, por exemplo, como aqui em Pittsburgh, você tem muita gente que às vezes vai para o Allegheny General Hospital, que é um excelente hospital assim, de médio porte aqui, e você não pode, você só pode fazer o shadowing, né? Ficar atrás lá do attending, né? Que é o staff, e ficar observando, então você não pode falar nada, não pode ter nenhuma interação com o paciente. E obviamente que assim, isso limita um pouco a validade disso assim como experiência, né? Porque uma vez que você só vem para cá e fica lá caladinho observando e tal, não tem como você ser avaliado, ou como ser avaliado a capacidade que você tem de lidar com o paciente, né? Ver como é que é o seu inglês, como é que é a sua interação, como é que são suas notes, coisas assim do tipo, né? Então esse é um problema assim para quem faz observership, que, claro, às vezes tem gente que dá sorte e faz algum observership que você pode ter um contato maior com o paciente, mas normalmente você acaba sendo muito limitado, e as cartas, assim, que às vezes tem gente que tem carta de observer, assim, são muito limitadas, elas falam muita coisa, não ajudam muito, assim, ao diretor de programa que está te avaliando pegar e ver, pô, será que esse cara vai ser um bom residente ou não, né? Então é difícil às vezes avaliar. A gente tem também research electives, que são aqueles estágios assim, de pesquisa, você vem para cá, faz 1, 2 meses e tal, e volta no Brasil. Foi o primeiro estágio que eu fiz aqui nos Estados Unidos, quando eu estava do meu acho que estava do 7º para o 8º semestre. Passei 3 meses aqui durante as férias assim, de final de ano, na Hopkins, assim, fazendo pesquisa, né? E assim, acho que a minha primeira foi minha segunda publicação, né? Saiu assim desses 3 meses que eu fiz, foi uma publicação muito importante assim no JAMA, e eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara que era o Vice Dean for Education assim, da Hopkins, que até hoje o cara é meu mentor, e que por conta desse cara assim eu quis ir para essa área de cardiologia, né? Então assim, apesar de você não ter contato com o paciente diretamente, você vai estar lá fazendo pesquisa e tudo, eles são importantes de certa forma, porque você cria network, você pode criar pegar um mentor. E durante esse estágio de pesquisa, mesmo sendo estágio de pesquisa, eu pegava alguns dias em que esse mentor, né, que eu estava acompanhando, ele estava na clínica dele de cardiologia, eu pegava e observava ele e fazia meio que um observership, assim, também. Às vezes, quando eu tinha tempo livre, assim, eu podia ver o pessoal lá fazendo eco, eu podia ver enfim, outras disciplinas assim dentro assim tipo da cardiologia, né, que era a área dele. E assim, eu acho que foi uma experiência muito rica, entendeu? E eles são importantes também, por isso que eu coloquei aqui. Com relação a clinical elective e subinternships e observerships, assim, eu posso falar que eu tive experiência assim, em todos esses três assim, durante a faculdade de medicina. Então, no meu último ano, eu tive a sorte da minha faculdade, que é a Federal do Ceará, ela permitiu que você passasse até 6 meses assim, do internato fora. E aí eu peguei o meu serviço de clínica médica e fiz todo aqui nos Estados Unidos. Então, o primeiro serviço que eu passei um mês no AGH, no Allegheny General Hospital, aqui em Pittsburgh. E foi um observership, assim, foi uma experiência muito boa, assim, porque apesar de ser um observership, tinha várias restrições, mas eu estava rodando um serviço que era NEF, então assim, tinha a oportunidade da gente fazer muita microscopia, né, de urina e tal, essas coisas, então eram coisas que eu não tinha feito assim diretamente no Brasil ainda. E assim, foi uma excelente assim, primeira exposição, né, não tinha muita pressão. E aí, assim, meu segundo estágio foram 2 meses que eu passei aqui no IPMC na época. É um estágio assim que não existe mais, mas eu fiquei um tempo na cirurgia cardiotorácica, depois um tempo na oncologia. E aí, assim, tipo, já foi um estágio hands-on.
eram clinical electives, e eu fazia pesquisa também. Assim, foi uma experiência muito boa, mas eu estava no começo ainda, assim, eu estava muito naive. E eu não tive assim, um bom desempenho assim, que eu esperava. Minhas case presentations não eram muito boas e tal, isso eu posso entrar em detalhes depois. E depois eu tive a oportunidade de fazer um sub-internship no Memorial Sloan Kettering, em clínica médica. Depois disso, assim, eu fui para o Brigham Women's Hospital para fazer um mês de cardiologia, que foi, acho que é o melhor estágio assim, que eu já fiz assim, na minha vida. O cara que eu rodei, ele era virou o presidente do ACC, sabe? Fez uma carta assim, que foi importantíssima assim, para mim. O cara, sei lá, que escreve o consenso assim, desses infarto e tudo assim, que você imaginar. Enfim, é o cara que escrevia os guidelines, né? E eu tive a oportunidade de ter ele por um mês, assim, como sendo meu professor particular, vamos dizer assim. É um monstro, assim, o Dr. Pat O'Gara. E por último, assim, tipo, eu passei 6 semanas, assim, fazendo um sub-I na Hopkins, na UTI coronariana. De lá é um estágio, assim, que normalmente não é permitido para estudantes internacionais, mas como eu tinha trabalhado anteriormente com um cara que era o vice-diretor lá e conseguiu meio que abrir-se assim, tipo, uma exceção, entendeu? Eu pude fazer esse estágio lá nessa época, né? Isso mostra, por exemplo, a importância dos research electives, que às vezes assim, o pessoal subestima, né? Mas então, partindo para frente, já que esse vídeo está meio prolongado, assim. Então, assim, antes de você fazer um hands-on elective, você precisa ter assim, tipo, alguns pré-requisitos, né? Então, como eu falei, você precisa estar no último ano da faculdade de medicina e você precisa ter completado essas coisas que eles chamam de Core Clinical Clerkships, que são as coisas que a gente faz no Brasil. Não tem assim uma contrapartida, né? Porque no Brasil a gente já faz tudo meio que misturado. Aqui nos Estados Unidos eles fazem durante o terceiro ano esses Core Clerkships e no último ano eles fazem os eletivos, os sub-Is. O que acontece no Brasil é que, como a gente tem uma faculdade de medicina que tem 6 anos, normalmente os 2 primeiros anos são clínicos e os 2 anos assim, do meio são anos assim, meio que são anos assim, clínicos em que você vai vendo as especialidades, assim, mas não de forma assim, tão intensa como no internato. Normalmente isso seria meio que considerado como se fosse os core clerkships, assim, né? Pelo menos a nível de carta, quando você for aplicar. Então, no Brasil, quando a gente vai aplicar, você pode, pelo menos assim, era o que eu fazia na minha época. Eu não tinha feito todos os estágios, obviamente, assim, do internato per si, mas eu coloquei, na época, essas disciplinas, por exemplo, do terceiro e quarto ano, né, psiquiatria, neurologia e tal, como se fosse o equivalente aos core clerkships aqui. E a maioria das pessoas fazem isso, né, tipo, normalmente dá certo. Não necessariamente você precisa estar no sexto ano da faculdade de medicina no Brasil, assim, já que esses core clerkships, assim, que eles consideram o terceiro e quarto ano, muita gente assim vem no quinto ano, enfim, alguns vêm no sexto, assim, você tem que vir às vezes quando a tua faculdade te libera, né? Então, enfim, desde que você tenha essa carta do diretor dizendo isso, assim, você pode fazer. Agora, outra coisa, onde é que você vai achar esses eletivos? Né? Então tem esse site assim que é um site fenomenal, né? Não existia isso no meu tempo. Ele tem esse no electives.us, né? E ele tem muitas informações. E uma dos tabs assim que ele tem esse negócio falando das universidades que aceitam estudantes internacionais. Então lá tem todos os programas que você imaginar assim, que aceitam, né? Então você pode já ir direcionado para esse site e tentar aplicar para esses programas. A maioria desses programas são concorridos, muita gente assim, às vezes tem todos os pré-requisitos, mas não é aceito por conta da concorrência, que às vezes varia de acordo com o mês, tem mês que é mais, tem mês que é menos concorrido, e às vezes algumas coisas são meio arbitrárias assim também. Você nunca sabe assim. Por isso que é aconselhável quando você for aplicar, por exemplo, vamos dizer que você tenha 4 meses.
o que eu fiz, por exemplo, eu tinha 6 meses. Eu apliquei primeiro assim para Miami, eu fui aceito no programa de Miami pelos 6 meses, eu fui aplicando para os outros, à medida que eu ia sendo aceito nos outros programas, eu ia cancelando Miami. Não tinha usado meio como backup. Mas é importante que você aplique pelo menos para 2 ou 3, sei lá, lugares diferentes, né? Para não correr o risco de você, eu apliquei para um lugar, não foi aceito, apliquei para outro, não foi aceito, e eu tenho um mês assim que eu não tenho o que fazer. E aí nesse site ele tem todos os lugares assim possíveis, né? Então eu usei meio que como base, vamos dizer assim, tipo enfim, o estágio, vamos dizer, da Cleveland Clinic, porque ele é bem compreensível, assim, normalmente essas coisas que eles pedem, né, esses pré-requisitos que eles pedem na Cleveland Clinic, eles são bem gerais, assim, são bem comuns, assim. Então eu usei, assim, tipo, essa base aqui do site deles, pra gente ir meio que um por um, assim, em relação aos pré-requisitos, né. Então, enfim, a gente começando assim, com aquela papelada assim mais chata, né? Primeiro assim, com relação ao insurance. Isso que eu tirei do site da Case. Então, assim, primeiro você tem que ter um liability insurance. E você tem que ter um health insurance. Né? O health insurance normalmente é aqueles seguro viagem, assim, tipo, eles aceitam. E você tem que prestar atenção que alguns programas eles exigem uma quantidade mínima. Vamos dizer assim, o health insurance ele tem que cobrir, sei lá, $100 mil, não sei o que. Tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Na minha época, isso aí não é fazendo propaganda, eu não ganho grana de ninguém, mas na minha época eu fiz o do STB, que é bem caro, inclusive. Eu fiz o do STB, eu acabei usando uma vez, eu tive uma virose, enfim, uma sinusite. Mas tem outras opções aí mais baratas, enfim. Mas são esses seguros viagem, assim, que você faz quando vai para Disney ou qualquer coisa assim do tipo. É o mesmo health insurance. E aí, assim, com relação ao malpractice insurance, né, ou esse professional liability insurance, você tem também várias opções, ele não é muito caro para estudante. Eu coloquei aqui o que eu tinha usado, assim, na minha época, tem sido a MSA, não sei, enfim. Eles aceitam esse aí, mas tem vários aí. Você pode achar o mais barato que tiver e que tenha os pré-requisitos. Outra coisa que é meio chatinha são essa parte da imunização, né? Então eles pedem meio que um cartão vacinal, vamos dizer assim. E eles têm às vezes tem alguns programas que têm um próprio formulário, às vezes outros que não tem, você pode usar esse formulário da AMC, né? Tem um site aqui que vocês podem ver. E isso basicamente você coloca mais ou menos, pega o teu cartão vacinal, coloca quando você teve as datas e tal. Tem muita gente que nem sabe, tem muita gente que perdeu, bota, sei lá, umas datas arbitrárias aí e pede para algum médico, enfim, algum fax, sei lá, alguém assim assinar e tudo. Isso normalmente não tem muito problema não. Às vezes a outra opção também, se você não sabe as datas e tudo para fazer uma coisa direita, você pegar e ver as sorologias, né? E você pode pedir as sorologias e com isso assim você sabe o que é que você é imune ou não. Isso eu acho até importante, porque quando eu fui fazer a minha sorologia, tinha várias coisas que eu não era imune, eu fui atrás de tomar vacina depois. Outra coisa também que é importante é a Jeans Letter, né? Que é uma carta assim do diretor, assim, não é diferente do MSP, assim, sabe? Não escreva um MSP. MSP é aquela Jeans Letter que a gente usa para aplicar para residência. É diferente, ela só precisa conter algumas coisas. Assim, é uma carta de uma página. E aí, assim, tem que ter algumas informações, como, por exemplo, isso aqui é tirado do site do Knowledge Law Academy. Isso normalmente é o que eles pedem, né? Dizendo que você está no último ano da faculdade, você tem que colocar a data da graduação, academic standing, né? Dizendo que você tipo, é um bom estudante e tal, e que você é uma pessoa está fazendo um bom trabalho na faculdade, autorizando, tipo uma autorização, né, do diretor da sua escola, dizendo que você pode participar do eletivo, e sabe, são coisas assim, né, que cada programa ele vai querer uma coisa diferente, alguns já tem um modelo, que você só basta você imprimir e colocar lá, tipo, o seu nome, etc e tal, e o diretor do programa assina, não o diretor do programa, desculpa, o diretor da sua faculdade de medicina. Também é um formulário assim, tranquilo.
Background check, alguns programas exigem, você tem alguns sites que eu coloquei aqui, é só para, enfim, principalmente o pessoal da pediatria e tal, então eles fazem isso assim porque ter certeza que vai estar estagiando ali, sei lá, um cara com suspeita de, sei lá, pedofilia ou qualquer coisa assim do tipo, entendeu? Ou um traficante, enfim, sei lá, tem gente doida pra tudo. Então, sites também você tem alguns exemplos aqui, mas isso aí normalmente também é tranquilo, assim, não é uma coisa muito cara. Isso aqui é um exemplo, assim, tipo de um letter of intent, uma carta de motivação, a maioria dos programas exigem, e nessa carta, eu achei, isso aqui na verdade não é nem para um programa dos Estados Unidos específico, eu estava procurando exemplos assim de cartas de motivação na internet, assim, não achei nenhum bom, esse aí foi o único bom que eu achei, é uma coisa da Austrália. Mas ela basicamente ela fala isso, assim, fala que você tem interesse no programa e fala dos seus objetivos e tal. Alguns programas, como por exemplo, que não é nem um programa hands-on, mas que eu tinha mencionado aqui, da Jackson Memorial de Miami, ele tem umas exigências bem específicas assim, que você tem que ter nessa carta, dizer que você tem interesse de fazer esse estágio, fazer aquilo, mas você quer voltar para o Brasil. Né? Outros programas não se importam com isso. Normalmente, assim, o que eu tinha na minha carta de motivação era que, eu estava no último ano, eu queria fazer, sei lá, por exemplo, eu ia mandar para o estágio de cardiologia, eu dizia, pô, eu penso assim, em fazer cardiologia, eu queria ter essa exposição num centro, sei lá, tipo, renomado e tal, eu espero assim, ter essa experiência e penso fazer, sei lá, residência nos Estados Unidos, etc, etc, etc. E no futuro, enfim, queria, sei lá, seguir carreira acadêmica, blá, blá, blá. Então, assim, são coisas assim do tipo, entendeu? Que normalmente eles gostam de ouvir. Aqui você tem esse exemplo, às vezes o pessoal pode dar uma pausa aí, dar mais ou menos uma lida. Você tem nos fóruns assim, de discussão, às vezes as pessoas colocam outros exemplos, e você usa aí, assim, tipo, a sua imaginação, né, para fazer uma carta. Agora, o erro, assim, que você tem que fazer, que muita gente faz, é fazer como se fosse um personal statement, assim, como se fosse para a residência. Não é bem um personal statement, né? O personal statement é uma coisa só falando de você e tal, e porque você está fazendo residência nos Estados Unidos, tal, essas coisas, ou você quer fazer residência nos Estados Unidos, essas coisas. Nesse exemplo específico, assim, nessa carta de motivação, você tem que ser bem mais específico, né? Por que programa X, ou por que lugar X, ou por que especialidade lá específica. Então, você tem que ser bem específico, né, em relação a isso, sabe? Não faça nada muito longo também, é outro erro. Gente assim que escreve, sei lá, 2, 3 páginas. Assim, não, tudo tem que caber numa página, bem sucinto. Não fique recontando o seu currículo e tal, porque isso normalmente os programas me exigem que você tenha um resumê, né, um currículo vitae. E não é o objetivo aqui você pegar e recontar o seu currículo. Então, se tiver alguma coisa relevante assim para você falar, você coloca, mas aqui é mais assim para falar, para eles entenderem assim, as suas motivações. Né? Tem alguns que colocam coisas assim, perguntas do tipo, como é que você se vê daqui a 10 anos? Qual é o tipo de setting assim, que você quer atuar? Se é um setting mais acadêmico, se é a private practice, né? Coisas assim do tipo, né? E aí, normalmente, programas acadêmicos e tal, eles querem ou eles selecionam pessoas assim que têm um interesse acadêmico maior, que tem uma motivação acadêmica assim, genuína, né, de certa forma. E como eu mencionei assim, em Miami, assim, eles têm essa exigência de que você coloque, cara, eu quero fazer esse estágio, mas eu quero voltar para o meu país e quero melhorar a saúde aqui, vamos dizer assim. Outra coisa também é a tuition, né? Alguns programas têm tuition, eu sei que aliás, a maioria dos programas tem tuition. Alguns são muito caros, assim, Harvard, assim, na minha época, uns 3 mil e poucos dólares, assim. Na época que eu fiz, eu tive a sorte, assim, de conseguir uma coisa que a gente chama de tuition waiver. Eu mandei uma carta lá dizendo que, enfim, sabe, era um sonho da minha vida ir para Harvard fazer esse estágio e, sei lá, minha família não tinha condições, tinha que vender o carro, enfim, para ir e tal. Isso é uma coisa, assim, muito dramática, mas era o meu sonho e tal. E aí eles
ficaram com pena e aí meio que deram, eles deram esse waiver, né? E aí eu não tive que pagar, eu fui pra lá de graça. Yale, assim, também normalmente é bem caro, não tem essa opção do tuition waivers, eu acho que só Harvard, assim, que eu ouvi falar que tem. Tem outros que são bem mais acessíveis, assim, Memorial Sloan Kettering, assim, se não me engano, ele não tem tuition. Mayo eu acho também não, Cleveland Clinic eu acho também não, ou se tem, assim, é muito baixo, assim, coisa de, sei lá, 100, $200, assim, né? Eu posso estar falando bobagem. Mas é uma coisa que você tem que prestar atenção, é uma coisa que pode te limitar, por exemplo, a vir para cá, né? Conseguir tuition waiver, por exemplo, em Harvard, assim, é difícil, assim, não é todo mundo que consegue. E não é todo mundo que tem, sei lá, $4.000 assim, pra dar num mês, assim, tipo de estágio, sabe? É muita grana. E eu acho que, assim, essa é a papelada principal, enfim, para esse estágio hands-on. Observership, basicamente, é parecido, assim. Uma coisa também que eu não mencionei aqui, mas que todos os programas, praticamente todos os programas exigem, é o TOEFL. E com relação ao TOEFL, assim, é uma prova que a vantagem é que você pode fazer várias vezes, assim, se você não atinge o score bom o suficiente. É uma prova que, assim, se você tem um bom inglês, assim, se você já escreve, tal, já veio pra cá, é uma prova que você não deve se preocupar muito, você deve estudar de uma forma mais focada em algumas áreas, como, por exemplo, speaking, e que é a parte que pega mais, assim, né, que eles fazem perguntas, assim, do tipo, enfim, qual a sua cor preferida, azul ou verde, justifique, tá? Aí você tem 5 segundos para preparar uma resposta, e a resposta lá de 30 segundos para você falar porque, sei lá, verde é a sua cor preferida, aí você vai, inventa aí qualquer coisa, porque é a cor da bandeira do Brasil e tal, inventa qualquer história. A prova do TOEFL é mais ou menos assim. Então, speaking é uma coisa, outer writing, né? Então, assim, você tem que meio que praticar também. As outras listening e reading, assim, para quem já tem assim um domínio assim mediano assim tipo do inglês são partes assim tranquilas, entendeu? Então o TOEFL é uma prova que dependendo do seu nível assim, eu acho que você não precisa, acho que 2 meses assim no máximo, um mês, 2 meses no máximo assim de preparação, assim você consegue atingir o objetivo, e se não der certo você pode repetir, né? Então é isso, pessoal. Eu vou depois assim trabalhar no outro vídeo, né, falando de observerships. E depois disso, assim, eu queria falar da parte mais específica, assim, né, tipo de como ter um bom desempenho, assim, como aproveitar essas oportunidades, né? Ok? Então é isso.